Reni, uma pergunta que vai além da questão nuclear do Irã tem a ver com a ascensão iraniana no Oriente Médio. É interessante que existem, digamos, duas Genebras simultâneas. Uma é a negociação entre o P5+1 com o Irã e outra é a discussão da crise síria. E um dos pontos em debate é se o Irã deve tomar parte dessas negociações. Países como os Estados Unidos ainda têm forte resistência em relação a uma presença iraniana na mesa de negociações. De que modo essas duas Genebras se encontram, na sua opinião? Se encontram a partir do momento que a gente percebe que falar de um acordo nuclear com o Irã não é uma panaceia, não é uma solução dos problemas que o Irã causa na região ou das ambições regionais do Irã. A situação na Síria, ela está do jeito que ela está, em grande parte, porque o Irã apoia e mantém o Assad lá, tanto com armas e com dinheiro, um dos poucos aliados que se restou e que mantém o regime do Assad de pé. Isso é uma peça importante no xadrez geopolítico da região e mostra que você pode ter um acordo nuclear com o Irã, mas isso não vai significar que o Irã vai parar de financiar o Hamas e o Hezbollah, grupos terroristas, que o Irã não vai parar de financiar o regime sanguinário do Assad numa guerra civil, que o Irã não vai diminuir as suas ambições regionais. Enfim, você não separa uma coisa da outra e parece que o mundo está olhando para essa situação, principalmente talvez os Estados Unidos e o Ocidente, de uma forma como: eu estou negociando o programa nuclear com o Irã, pronto, eu trouxe o Irã da exclusão, das margens da comunidade internacional e eu trouxe o Irã de volta para ser uma nação que respeita os tratados internacionais, que se comporta como uma nação minimamente não causadora de problemas. E isso não está acontecendo. Os Estados Unidos até não querem trazer o Irã para a mesa de negociação para não confundir, para não misturar as coisas. Porque os Estados Unidos está tão preocupado em fazer esse acordo com o Irã, mas de repente ele está deixando de lado uma questão maior. O programa nuclear é só um dos problemas que o Ocidente ou que o resto do mundo tem com o Irã. Indo nessa linha do que o Simon perguntou, eu queria fazer uma questão do outro lado também. Porque do outro lado a gente tem as monarquias do Golfo, como a Arábia Saudita, Catar, do outro lado do conflito na Síria, né, que são os rebeldes, e tem ali a posição de Israel, que é extremamente complicada, porque tem a ameaça de, se os rebeldes ganharem, tem uma facção muito violenta, jihadista, lutando contra o Assad, que pode aí causar problemas para Israel também. Então, como que essas duas Genebras se encontram do outro lado, do ponto de vista da ameaça que o Irã representa, tanto para a Arábia Saudita quanto para Israel, relacionando ao conflito sírio? Então, para cada um dos dois é uma história diferente, né? Para a Arábia Saudita e para os outros países do Golfo, ou os países sunitas, o conflito na Síria é uma chave, uma peça desse tabuleiro, desse xadrez geopolítico importante, porque se você tirar isso do Irã, você ganha um espaço. E para os países sunitas, né, a Arábia Saudita e os do Golfo, quando você olha para a Síria, você fala, bom, tudo bem, eu perdi o Iraque, né? Porque os sunitas perderam o Iraque, o Saddam Hussein era sunita e era uma minoria controlando a maioria, perderam o Iraque, era natural, a maioria era xiita, então tiveram que aceitar. Agora eles olham para a Síria e falam, bom, mas a Síria é o inverso, então a Síria tem que ser nossa, tem que ser sunita, porque uma minoria está controlando a maioria da população. Então os países do Golfo olham para o conflito na Síria como uma chance de enfraquecer o Irã e a sua área de influência. Isso faz parte desse grande conflito ou tensão regional entre esses dois blocos, os sunitas e os xiitas. Agora, do ponto de vista de Israel, a história é diferente. Israel está se vendo, né, com a Primavera Árabe toda se desenrolando e toda essa instabilidade que está acontecendo na região, cercado de países fragmentados e falidos. Você não sabe o que vai acontecer ali. Você sabe que o Assad ele se comporta de uma certa forma, mas ao mesmo tempo ele é aliado do Irã. Então, por um ponto de vista, Israel olha para o Assad e fala, bom, eu sei como o Assad se comporta, mas ele é o braço do Irã na minha fronteira. Então isso é problemático. E, por um outro lado, ele olha essa ascensão desses jihadistas sunitas, fala, bom, de repente a Síria vai se transformar em algo muito pior do que o Assad no poder. Uma coisa muito mais radical ou caótica. Então Israel está meio sem saber o que fazer. No meio disso, o Irã ascendendo cada vez mais, seu programa nuclear avançando, que é uma ameaça existencial para o Irã, para Israel, assim que Israel enxerga um programa nuclear iraniano. Israel está meio acuado nesse momento, tentando trazer os americanos e falando, olha, como vocês vão conduzir essa situação do Irã?
Mas também eu acho que no fim das contas Israel quer enfraquecer a posição do Irã na Síria para o Irã perder um outro braço, né? Uma outra forma de retaliar num possível confronto dos dois. Última pergunta. Desde agosto nós temos um presidente, coloco entre aspas, moderado no Irã, que é Hassan Rouhani. Ao mesmo tempo, ontem, Yuki Amano, chefe da IEA, disse que nada mudou em relação ao avanço do programa nuclear iraniano desde a eleição do Rouhani. Você parece muito cético em relação ao Irã, essas negociações. Como você vê essa mudança presidencial numa república islâmica, onde o poder parece um pouco difuso, embora você tenha uma figura de um líder supremo? Quer dizer, como essa equação, que foi alterada recentemente, pode mudar? Acho que é importante, Roberto, a gente pensar assim, o Rouhani, ele não é um outsider, ele não apareceu do nada, é um reformista, ele é um ayatollah, ele esteve sempre dentro do establishment, ele sempre esteve lá, ele negociou já, ele era um negociador do Ocidente, ele mesmo vem dizendo, nós vamos continuar negociando, mas isso não vai afetar o nosso programa nuclear. Os termos da negociação não ofereceram nenhuma diminuição ou desmantelamento desse programa nuclear iraniano. Ao contrário, quando perguntaram para ele o que ele achava sobre o Holocausto, né, porque todo mundo está dizendo, não, ele é moderado, ele virou e respondeu assim, eu não sou um historiador para responder se o Holocausto existiu ou não. E a resposta do Netanyahu foi, você não precisa ser um historiador, você tem que ser apenas um ser humano para entender que aquilo existiu ou não. Ou seja, são essas pequenas demonstrações que as mudanças que vêm por parte do Rouhani, talvez elas são muito mais de ordem cosmética ou tática, mas não é uma grande mudança ideológica. Ele não é contra a Revolução Islâmica, ele não é contra o regime que está no poder, ele não quer destruir esse regime, essa estrutura. Ele quer manter intacto a força e tentar amenizar, talvez ser mais charmoso ou mais sedutor com o Ocidente e não ser tão agressivo e belicoso quanto o Ahmadinejad. Mas eu não vejo uma mudança de ordem ideológica ou estratégica. Eu vejo uma mudança tática, pontual. Eu vou ser mais manso, eu vou falar mais calmo, para eu conseguir alguma coisa mais na negociação, mas não necessariamente eu estou mudando a minha postura completamente. Acho que é importante a gente olhar isso nas ações. E como você mencionou, o programa nuclear não mudou nada. Então, quer dizer, se ele realmente tem essa intenção, ele tem que mudar fatos estruturais ali dentro.